Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Ellen Greenberg. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2011 nos Estados Unidos. Ellen Greenberg nasceu no dia 23 de junho de 1983 em Nova York, nos Estados Unidos. Ela é a única filha de Sandra e Joshua. Na época dos fatos que eu vou contar hoje, a Ellen estava morando na Filadélfia e ela estava com 27 anos de idade. A Ellen trabalhava como professora na educação infantil e estava noiva de seu namorado Sam, com quem ela dividia um apartamento. Ela e o Sam namoraram por 3 anos antes de noivarem. E o Sam, ele trabalhava como produtor de TV. E a família da Ellen ainda morava em Nova York. A Ellen foi descrita como muito dedicada a seu trabalho. Ela também era uma pessoa que parecia estar sempre alegre. Os pais disseram que desde cedo ela sempre demonstrou ser muito decidida. E poucos meses antes do fato que eu vou relatar aqui, ela passou a ter alguns problemas com ansiedade. Por conta disso, ela tinha feito algumas sessões de terapia e estava tomando uma medicação. Bom, no dia 26 de janeiro de 2011, estava nevando muito na Filadélfia. Então, a escola em que a Ellen trabalhava cancelou as aulas do período da tarde. Então, por volta da 1h da tarde, a Ellen ela retornou para casa. E o Sam, ele também estava em casa, também estava no apartamento. Porém, por volta das 4h30, 4h45 da tarde, ele resolveu descer até a academia que havia no prédio que eles moravam, para poder se exercitar. Ele ficou lá pouco mais de 30 minutos e quando ele retornou para o apartamento, ele não conseguiu entrar. Isso porque o apartamento estava trancado pela parte de dentro, por uma tranca interna. Ele então começa a chamar pela noiva, que não responde. Então ele manda mensagens para Ellen, ele também telefona para ela e chega até a mandar um e-mail, porém ele não tem nenhuma resposta. E conforme as mensagens iam avançando, ele parecia estar mais irritado e ele chega a mencionar isso numa das mensagens. Mas então, como ele não teve nenhuma resposta da Ellen, ele desceu e foi até a portaria do prédio, onde ele perguntou ao porteiro se eles tinham algum tipo de chave reserva para poder entrar no apartamento. Porém, o porteiro teria informado que, conforme as regras do prédio, ele não poderia usar essa chave para entrar no apartamento. Então, ele junto com o Sam teriam ido até o 6º andar ali na porta do apartamento e o Sam teria forçado a entrada. Ele então encontra a Ellen caída no chão da cozinha. Ela estava suja de sangue e ele faz uma ligação para emergência. Os socorristas vão até o local, porém eles não puderam fazer muito pela Ellen, ela já tinha perdido a vida. E a polícia que esteve no local declarou que a Ellen tirou a própria vida. Porém, algumas coisas não faziam sentido com essa conclusão. Apesar de que não havia sinal de entrada forçada no apartamento, exceto pelo Sam, que teria forçado ali a porta. Também tinha uma varanda no apartamento, porém, como eu mencionei antes, eles moravam no 6º andar, então era pouco provável que alguém entrasse pela varanda, apesar de não ser impossível. Mas como estava nevando, havia neve nessa varanda e não tinha nenhuma pegada, então isso indicava que ninguém tinha entrado por ali. Então isso foi uma das coisas que provavelmente fez com que os policiais eles quase que imediatamente percebessem que ninguém tinha entrado no apartamento e então que a Ellen estaria sozinha, logo ela teria tirado a própria vida. Ela também não tinha ferimentos de defesa e nada estava fora do lugar no apartamento. Porém, a Ellen tinha sido atingida com o uso de uma faca, não somente no peito, mas também nas costas. Alguns dos ferimentos eram na altura da nuca. Ao todo, eram cerca de 20 ferimentos, sendo 10 deles nas costas. E apesar de não ser impossível que a pessoa consiga se atingir com o uso da faca nas costas, não é uma posição muito fácil, então ela teria que fazer uma espécie de contorcionismo, o que é uma escolha estranha para uma pessoa que pretende tirar a própria vida. Por que ela faria tanto esforço, sendo que ela podia se atingir em outros locais? E os golpes, eles também vinham de diferentes direções, o que indicava que ela teve que trocar a mão durante ali o processo. Então ela teria usado a mão direita e a mão esquerda. E o método escolhido pela Ellen, ele não era um método muito comum para as pessoas que resolvem fazer esse tipo de coisa, ainda mais se tratando de uma mulher. E a Ellen também estava cortando algumas frutas que estavam ali no balcão da cozinha. Então, mais uma vez, era estranho que
No meio dessa atividade, ela estava cortando as frutas quando resolveu parar e tirar a própria vida. E se tudo isso não é o suficiente para que você ache que a conclusão tirada pela polícia é muito estranha, também tem a ligação que o Sam fez para a emergência. A ligação ela parece quase que encenada, pelo menos em algumas partes. E inicialmente ele diz não saber o que aconteceu com ela. Ele também diz que ele não conseguia abrir o zíper do casaco que ela estava usando para poder fazer a massagem cardíaca e iniciar os primeiros socorros. Porém, quando os socorristas chegaram ao local, eles viram que a Ellen ela estava com a faca ainda no corpo dela, no peito. E a faca tinha atravessado o casaco, ou seja, ele não estava por baixo do casaco. Então era bem visível, então não tinha como o Sam não ter visto a faca antes. Bom, mais adiante na ligação, o Sam ele diz que encontrou ali a faca e ele quase que de imediato diz que ela tinha usado a faca contra ela mesma. E novamente, é estranho que a pessoa tire essa conclusão assim de imediato. Geralmente as pessoas ou mencionariam que ela tinha sido atingida por uma faca ou que alguém teria usado a faca contra ela. Ou seja, ele quase que de imediato já falou para a atendente que a Ellen tinha tirado a própria vida. A atendente pergunta para ele se ele estava pronto para fazer os primeiros socorros. Ele responde algo como eu tenho que, dando a entender que ele se sentia obrigado, na obrigação de fazer aquilo. Ou seja, como se ele não tivesse escolha. Que mais uma vez é muito estranho, tendo em vista que a pessoa que estava ali ferida é uma pessoa que supostamente ele amava. Help! I need emergency now. I just walked into my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere. What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come. Help now. 4601 Flat Rock Road. Is this a house or apartment? Oh no! Oh no! Apartment. It's an apartment. What apartment number? Please hurry, please. Where is she bleeding from? I don't know. I can't tell. She's. No, sir, you have to calm yourself down in order to get you some help. I'm sorry. I don't know. I'm looking at her right now. I can't see anything. There's nothing broken. She's bleeding. Ellie! You don't know where she's bleeding from? Can't tell where the blood's coming from? I think her head. I think she hit her head, But it's everywhere. Okay, it's everywhere. Think she might have fallen? Do you know what happened? She may have slipped. There's blood on the table. Her face is a little purple. Okay, hold on for rescue for her. Stay on the phone. Fire Department 842. What's the address? No, 4601 Flat Rock Road. Please hurry. 4601 Flat Rock. Yes. What's wrong? I went downstairs to go work out. I came back up. The door was latched. My fiance's inside. She wasn't answering. So after about a half hour, I decided to break it down. I see her now, just on the floor with blood. She's not responding. Okay, is she breathing? Look at her chest. I need you to calm down, and I need you to look at her chest. It's really. I really don't think she is. Listen to me. Someone's on the way. Look at her chest. Is she flat on her back? She's on her back. So I bring her. Look at her chest and tell me if it's going up and down, up and down. I don't see her moving. Okay. Do you know how to do CPR? I don't. Okay, I can tell you what to do. Okay, until they get there. I want you to keep her flat Oh on her. God. Hello. Yeah, hi, okay. Are you willing to do CPR with me over the phone until they get there? I have to, right? Okay, so get her flat on her back, bare her chest, okay? You want to rip her shirt off. Okay? Kneel down by her side. Oh, my God. Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you Okay, I'm trying not to. Her shirt won't come off. It's a zipper. Oh, my God. She stabbed herself. Where? She fell with a knife. Oh, no, her knife's sticking out. Her what? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, don't touch it. O porteiro do prédio também declarou que ele não estava junto com Sam quando ele entrou no apartamento. O porteiro ele explicou que ele não podia sair ali do local onde ele estava, então ele nem levantou da mesa em que ele trabalhava, porque ele estava sozinho naquele dia, então ele não podia deixar a portaria. O médico que examinou o corpo da Ellen, ele percebeu que o corpo tinha diversos hematomas em diferentes estágios de cicatrização, o que
que significava que esses ferimentos tinham sido feitos dias e até meses antes do dia que a Ellen perdeu a vida. Os pais da Ellen, eles contaram que a filha, ela tinha mudado o comportamento dela recentemente, nos meses que antecederam o ocorrido. Que a Ellen, ela costumava ser uma pessoa muito alegre e que nos últimos meses ela parecia estar muito apreensiva. E que, inclusive, ela tinha perguntado a eles se ela podia voltar a morar na casa deles. Que eles teriam dito que sim, porém eles a orientaram a procurar ajuda profissional para tratar da ansiedade dela, e foi aí que ela fez aquelas sessões de terapia. Porém, ela teria indicado apenas que estava muito estressada por conta do trabalho. A terapeuta que atendeu a Ellen também mencionou que ela apenas tinha dito que estava estressada por conta do trabalho e ela não demonstrou nenhum sinal que tinha qualquer intenção de tirar a própria vida. E também, quando questionada sobre o noivo, ela apenas sorria e falava coisas boas sobre o Sam. Bom, o médico legista, após examinar o corpo, ele concluiu que havia sido um homicídio. Com isso, os policiais retornaram até o apartamento, porém o apartamento já tinha sido limpo, então não tinha muito que eles pudessem fazer em termos de coleta de evidências. E eles mantiveram a conclusão de que a Ellen tinha tirado a própria vida. Os pais da Ellen não acreditavam nisso, então eles procuraram a ajuda de profissionais para poder investigar o caso da filha, já que com a conclusão da polícia não haveria uma investigação oficial. E o médico forense, ele concluiu que um dos ferimentos que havia atingido a coluna vertebral da Ellen não tinha sido o último a ser causado e que esse ferimento teria deixado ela paralisada, ou seja, seria impossível ela causar os ferimentos seguintes. Os padrões das manchas de sangue também demonstravam que o corpo dela tinha sido movido e que o local onde ela estava quando sofreu o ataque alterava, ou seja, ela estava em movimento. Mais uma vez, é estranho que a pessoa tentando tirar a própria vida vá mudar de posição, mudar consideravelmente de posição. Parecia mais que ela estava tentando fugir de um ataque. Os especialistas também disseram que o fato dela não ter ferimentos de defesa não indicavam necessariamente que ela não tinha sido agredida, e sim que possivelmente ou ela confiava na pessoa que a atacou, podendo ela estar de costas, já que ela estava cortando frutas no balcão da cozinha, ou mesmo que atacada por um estranho, ela apenas estava distraída e não percebeu o momento que o ataque teve início. Mas apesar da conclusão desses profissionais que foram contratados pelos pais da Ellen, a causa da morte não foi alterada e continuou sendo como se a Ellen tivesse tirado a própria vida. O pai da Ellen declarou que ele acredita que a filha estava em um relacionamento abusivo, mas que ela não sabia como contar isso a eles, e que essa era, na verdade, a razão pela qual ela queria voltar a morar com eles. Os pais da Ellen acabaram abrindo um processo para que a causa da morte seja alterada, pelo menos para a causa indeterminada. E apesar dos especialistas, como, por exemplo, o médico que examinou o corpo da Ellen, terem dado depoimento confirmando que não era possível que ela tivesse tirado a própria vida, que tinha sido um homicídio, foi concluído que não haviam evidências suficientes para alterar a causa da morte e para iniciar uma investigação. O Sam acabou se casando 3 anos após a Ellen ter perdido a vida. E apesar de já ter se passado muitos anos, o caso ele continua trazendo muitas dúvidas. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!